Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos dê a devida sustentação e nos dê a sua santa paz. Antes de iniciar, eu queria rapidamente, porque a gente tem muita coisa para falar e em pouco tempo, eu queria só comentar sobre o momento que nós estamos passando aqui nesse ano de 2014, que está se terminando. Nós estamos em dezembro e eu queria chamar atenção para isso. Todo mundo sabe que a gente está em dezembro, mas eu queria dar uma ênfase porque é um mês que Jesus nasceu. E é um mês diferente. Eu acho que todo mundo sente essa psicosfera que acontece nesse mês. A gente, eu acho que é uma aura de todos nós que fica um pouco melhor. Há um sentimento, sem dúvida, de mais solidariedade, mais fraternidade entre a gente. Então eu queria convidar todos para curtir faltam 2 semanas exatamente para o Natal, hoje é dia 11, 18, 25, aproveitar aí e tentar desenvolver esse sentimento que todos nós temos do espírito natalino. Então fica aí o convite para todos, e é importante, o Natal não só aqui, mas no hemisfério norte também, e mais no ocidente, que é essencialmente cristão, a gente sente muito essa vibração forte nesse período, e conforme os dias vão passando, vão se aproximando do Natal, a gente vai cada vez mais, vem aflorando essa sensação que nós temos. E não interessa, eu sei que tem gente pensando, mas ele não nasceu na noite de 24 para o dia 25, há quem diga que ele nasceu a 2 de abril, na Páscoa, por exemplo. Tem gente que diz que ele nasceu no ano 6º, antes da era cristã, no ano 8º. Então, tem várias versões sobre a data exata. E a grande verdade é que ninguém sabe exatamente quando ele nasceu. Mas isso não é importante. O importante é que ele nasceu. Então, esse fato é que nos deixa assim, até mais emocionados, porque ele nasceu, aceitou não, ele decidiu, que deveria vir à Terra, encarnar num corpo físico, sabendo que o corpo físico impõe uma série de limitações ao espírito. E ele, como governador do planeta, se dispor a isso, deve ter sido uma decisão bem complicada dele, vir à Terra e assumir o corpo, como todos nós. Ele efetivamente teve o véu do esquecimento, ele teve essas coisas todas que nós temos, ele também teve. Bom, fica só aí esse convite, então. E é muito bom estar aqui nessa época para falar. O assunto da nossa palestra é Maria de Magdala, mas não se pode falar em Maria de Magdala sem falar de Jesus também. Então, daí a nossa satisfação muito grande de estar aqui hoje, no dia 11 de dezembro, exatamente 2 semanas antes do Natal. Fiz um mapinha aqui para a gente se situar melhor. Isso aqui é um mapa, eu sei que está daqui de longe, não dá para ver, mas eu vou explicando. É um mapa antigo da Palestina. Nós temos aqui a Galileia, aqui a Samaria e aqui a Judéia. Na Galileia ficava aqui, isso aqui é o lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou também Mar da Galileia. São 3 nomes para o mesmo lago. Esse aqui é o Rio Jordão, ele nasce no norte, vem desaguar no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, depois ele continua e vem dar aqui no Mar Morto, que já na Judéia. Magdala, onde morava a Maria, fica aqui, às margens do lago de Genezaré. Aqui ficava Magdala, Dalmanuta, Tiberíades, Cafarnaum, ficavam todos na beira aqui na beira do mar. Nazaré ficava aqui, de onde Jesus vem. Interessante que Jesus de Nazaré, mas todo mundo sabe que ele não nasceu em Nazaré, ele vinha da Judéia. Ele nasceu, aqui está Jerusalém, aqui Betânia, Jericó, do ceguinho Bartimeu, eu acho que todo mundo conhece, um ceguinho que ele curou, morava em Jericó. Betânia, de Lázaro, Marta e Maria, e aqui Belém, onde Jesus nasceu, na Judéia. Então ele era judeu de nascimento.
mas era nazareno por tradição, porque ele vinha da árvore de Davi, e que vinha de Nazaré, isso há mais de 1000 anos atrás, e onde também moravam os pais dele, José e Maria, moravam em Nazaré. Então ele passou a história como Jesus de Nazaré, embora tivesse nascido na Judéia. Ele era exatamente judeu. Bom, então aqui morava a Maria de Magdala. E a primeira história que se tem, a primeira notícia que se tem dela, foi aos 10 anos de idade. Ela era uma criança ainda, foi levada pelos pais a Jerusalém. Então ela saiu aqui da Galiléia, Magdala, veio para Jerusalém. Era festa, era muito comum em toda a Palestina, uma vez por ano, cada cidade tinha um período de festas, que poderia durar um fim de semana ou até a semana inteira. Então, em abril, na Páscoa, a festa era em Jerusalém e a comemoração era da Páscoa. E os pais, era comum, quem podia viajava e ia para aquela cidade onde tinha alguma festa. E festas muito boas, suntuosas, movimentadas, todo mundo ia para lá. Então, todo mundo na Páscoa foi para Jerusalém e os pais de Maria de Magdala resolveram ir também. Ela tinha 10 anos. Aí estava ela lá na festa, né, na cidade toda em festa, aquela confusão toda, mercadores de trigo, de cabra, de frutas e verduras, parecia uma feira livre, as pessoas, os vendedores, mercadores anunciando seus produtos, descontos, aquele negócio todo. Nas praças públicas, alguns oradores falando de religião, sempre tem alguém assim, né? E eles improvisavam um caixote, por exemplo, de madeira, ou alguma pedra que tivesse por ali, subia e começava a falar. Paulo fazia muito isso nas viagens dele. Paulo viajou pela aquela área toda, né? Foi para o Ocidente, foi até Barcelona, Madrid, teve lá pela Inglaterra também. E ele fazia isso, ele improvisava alguma coisa, subia ali e ficava falando para as pessoas que iam passando. E Maria de Magdala viu numa praça dessas um desses contadores de história falando. E ela, quando ela ia passando e ouviu ele falando algo mais ou menos assim, dentro de muito breve ele virá. Aí ela, quando ela viu isso, alguma coisa dentro dela fez com que ela sentisse aquilo. Foi muito impactante aquele discurso daquela pessoa. Aí ela pediu para os pais para assistir, e aí ficou ouvindo o que ele tinha a dizer. Ele estava falando de Jesus, que estava para vir o Messias. Todos eles lá esperavam o tal do Messias, né? Que veio, e muita gente, a grande maioria, não percebeu que era ele, mas enfim. Aí ele estava falando, esse contador de história, ela ouviu, e aí ele estava dizendo, esses caras têm uma retórica muito boa, né? Palavras difíceis, e tem sinônimos diferentes que enfeitam muito o que eles estão falando. Aí ele estava falando de Jesus, aí ela se aproximou e se interessou e perguntou, numa pausa que ele fez, ela perguntou, e como ele será? Aí o cara adorou, né? Porque eles gostam de que as pessoas fiquem interessadas. Aí ele usou todo o conhecimento que ele tinha da língua deles. Será lindo como uma noite de luar, a voz será doce como mel. Então aquelas coisas desses narradores e contadores de histórias, pregadores. Aí aquilo mexeu muito com ela, mexeu muito. Era uma criança, mas ela ficou impressionada com o ser que estava para vir. E aí terminou o discurso, ela continuou com os pais ali passeando e tal, voltaram depois de acabadas as festas, que talvez tenha durado uma semana, voltou para Magdala com aquilo na cabeça. Não conseguia esquecer, toda hora lembrava e na cabecinha dela devia imaginar aquela pessoa que ia ser o futuro rei de Israel, ia acabar com o jugo romano. Bom, aí os dias foram passando, ela foi
aquilo ficou latente dentro dela. Ela foi esquecendo pelo dia a dia, nunca mais ouviu falar nada daquilo, mas aquilo não ficou esquecido. Lá nas placas profundas do perispírito estava aquilo lá muito bem guardado. Os anos passaram, aos 15 anos, ela apareceu lá um pretendente para casa a marido, pretendente a marido dela. Naquele tempo, as mulheres lá na Palestina casavam mais ou menos entre 14 e 16 anos, era a idade que quase todas elas casavam. Os homens de 14 a 18, podiam casar um pouquinho depois, mas elas entre 14 e 18. Ela estava agora com 15, então estava bem já na época de casar, bem no meio, 14 a 16, estava com 15. Apareceu esse cara, falante, metido a galã, ela se apaixonou por ele. E ao se apaixonar, tudo que ele falava, ela seguia. Acabou indo parar num bordel e de lá não mais saiu, a não ser muitos anos depois. Ficou lá até, eu diria que uns 30, mais uns 15 anos, talvez até um pouco mais. E o cara se mandou logo depois, já tinha conseguido o seu objetivo, foi embora e ela ficou sozinha. E, em compensação, como era muito bonita, tinha se transformado numa mulher muito bonita, começou a ganhar dinheiro com a prostituição. Comprou uma casa enorme, que transformou num palacete, com um jardim enorme na frente, com um pomar com frutas, muitas flores também. Ficou uma coisa realmente hoje a gente diria de primeiro mundo, né? E passaram a frequentar a casa dela pessoas de posses da Palestina toda. E vinha gente da Fenícia, por exemplo, hoje Líbano, né? De Damasco, da Idumeia, da Pérea, daqueles lugares todos de longe, porque ficou famosa a casa de Maria de Magdala. Quem tinha dinheiro e podia pagar, ia lá. Ela não cobrava nada, cada um dava o que quisesse. Mas é claro que pagavam muito bem, até porque acabava vazando quanto é que ele tinha pago, e aquilo ia, para ele era bom. Pô, paguei não sei quanto. Como lá no gasofilácio, que o pessoal jogava lá um saco de moedas para fazer bastante barulho, para mostrar que tinha posses, né? Bom, e ela então comercializava perfumes também, ficou muito rica. E a casa dela famosa na Palestina toda. Entretanto, conforme o tempo foi passando, ela casou, isso começou aos 15, ela já estava aí com uns 20 mais ou menos, já nessa situação muito bem de vida. Mas não era feliz, começou vamos dizer assim, um princípio de depressão, que naquela época devia se chamar melancolia, não existia ainda a depressão como a gente conhece hoje, mas a doença é a mesma que existe hoje. Ela começou de vez em quando, se fechava no quarto dela, não atendia ninguém, fechava as janelas, avisava a criadagem, que já tinha vários servidores trabalhando para ela, dizia, ó, não vou atender ninguém. E ficava lá, nem com eles, com os empregados, ela falava. Mas aí daqui a pouco, no começo era muito raro isso, com o passar do tempo foi aumentando. E essas festas que eu comentei que tinham muito nas cidades, ela ia a todas, a não ser que tivesse muito mal. Sempre que pudesse, ela estava lá. E numa ocasião, ela foi a Cafarnaum. É pertinho daqui, de Magdala para Cafarnaum, nas margens ali do Mar da Galileia. Foi lá e estava ela numa liteira. Eu acho que todo mundo sabe o que é liteira, é uma espécie de uma cabine de madeira levada por pessoas, né, por escravos, normalmente 4 escravos segurando um em cada ponta, e a pessoa ali dentro era muito luxuoso, o ambiente forrado com tecidos caros, coloridos.
o banco estufado. Ela estava numa liteira dessas, indo para algum evento que ia ter na cidade. Aí, de repente, uma espécie de um morador de rua, uma pessoa, um homem muito mal vestido, para na frente da liteira, faz os escravos que carregavam parar. Eles pararam, aí ele fala, não sei se sabia quem estava dentro, provavelmente sim, mas ele diz o seguinte: por favor, me dê uma moeda, que eu estou com lepra. Abriu a camisa, mostrou as feridas todas, estou com lepra, preciso me alimentar, porque eu estou indo procurar Jesus, que me disseram que ele poderia me curar. Aí abre a cortininha, ela bota a cabeça para fora e joga um denário para ele. Um denário era bastante dinheiro naquela época. Aí ele pega a moeda, aí ela fala para ele: vai, se você encontrar Jesus e ele te curar, você volta para me contar, para me dizer que foi curado. E aí a pessoa foi embora, ela foi embora na liteira também, e os anos foram se passando, ela voltou para Magdala, e quer dizer, ela tinha dentro dela, já desde criança, alguma coisa, agora também, quer dizer, já tinha ouvido alguém falar no tal do Messias que estava para vir. Anos depois, já na cidade de Tiro, Tiro ficava mais ou menos aqui. Isso aqui já é Fenícia, tudo isso é Fenícia, hoje Líbano. Ela morava aqui em Magdala. A festa agora é na cidade de Tiro. E ela foi para lá também, porque uma festa dessas importante ela não podia perder. E interessante que Tiro, nessa cidade, que existe até hoje, tinha naquela época umas competições chamadas naumaquia. Eu acho que ninguém ouviu falar, né, em naumaquia. Eu nunca tinha ouvido falar também. Aí, naumaquia era os fenícios, eles traziam água do mar através de uns aquedutos que eles faziam e inundavam uma área que eles cavavam e faziam um lago artificial. Na verdade, era um lago artificial, a tal da naumaquia. Um piscinão, inclusive bem fundo, porque ali faziam arquibancadas em volta, era uma espécie de arena náutica para competições. Só que essas competições eram com barcos à vela, e tinha remos também. Iam 3 remadores remando, mas ficavam numa espécie de porão, eram escravos que remavam, ficavam na parte de baixo, e em cima ficavam as pessoas que iam lutar contra os outros barcos. E era uma luta de vida ou morte. Quem perdesse acabava morrendo, como no circo romano, alguns anos depois também, aquelas que os cristãos eram jogados aos leões e morriam todos, né? Então ela estava em Tiro, indo para assistir uma competição lá na tal da naumaquia. Estava indo de liteira agora, só que Tiro estava uma festa só, muita gente, aquelas ruazinhas, aquelas vielas, né? Antigamente não eram essas avenidas que nós temos hoje. Ruazinhas estreitinhas, então ia um escravo na frente abrindo o caminho para a liteira poder passar, senão nem conseguiria. Os escravos carregavam a liteira ou no ombro ou segurando na mão. No ombro, era quando eles iam devagar, caminhando dava para botar no ombro. Correndo, eles tinham que ir segurando, para não dar muito solavanco para a pessoa que estava lá dentro. Então tinha que ir no braço, eles amorteciam as pancadas. Em compensação, devia ser uma loucura para o cara segurar aquele peso todo, uma pessoa ou duas ali dentro, mais o peso da madeira, correndo com aquela, né, mais ou menos nessa posição. Lá pelas tantas, e um na frente abrindo o caminho, e eles correndo. Lá pelas tantas, um começa a passar mal. Aí os outros 3 perceberam que ele estava a ponto de desmaiar, e se ele desmaia, seria um problema para quem estivesse dentro da liteira. Então, eles perceberam, diminuíram, ele foi fraquejando, acabou caindo, mas já com a liteira já praticamente parada. Jesus, que estava em Tiro,
nessa ocasião, não por acaso, né? Nada é por acaso, e principalmente Jesus. Ele estava lá porque tinha alguma coisa importante para ele fazer. Aí cai esse escravo e Jesus, que estava perto, socorreu logo, foi o primeiro a chegar para atender o escravo caído ali. Aí a cortininha abre e ela lá de dentro, o que está vendo? Reclamando, aí viu o escravo caído, o outro, vambora, bota outro escravo aí, vamos que eu tenho pressa, eu quero chegar logo e tal. Aí Jesus olha para ela e diz, e o funcionário aí, você, seu servidor, seu escravo, você não vai fazer nada por ele? Aí quando ele vira, e ela vê o rosto de Jesus, ela nunca tinha visto, né? Quando vê, ela não conhecia, mas sentiu um olhar, aquele olhar penetrante, alguma coisa diferente, né? Aí ela estava brigando com os escravos, com os empregados todos. Quando ela viu, ela perdeu o rebolado ali, ficou meio sem graça, não sabia o que dizer. Aí pensou um pouquinho, mas se recompôs logo e falou para os escravos, vamos embora, substitui aí, vamos embora. Aí virou para Jesus e falou, se você gosta tanto do escravo, eu te dou de presente, pode ficar com ele para você. É importante que a gente saiba que escravo realmente, naquele tempo, eles não consideravam como nada, não tinha valor nenhum. Era tanto que eles podiam, numa luta, um matar o outro, era para divertir a população. Essa competição da naumaquia era um divertimento, e eles apostavam em quem ia ganhar, torciam para que ganhassem em quem eles tinham apostado, por causa do dinheiro. O que ia morrer, aquilo ali não tinha importância nenhuma. Ela deu aquele escravo para o Jesus e seguiu lá para a naumaquia. E o escravo já vomitava sangue nessas alturas. Consta que ele teria tido uma hemorragia que foi estancada rapidamente. Jesus chegou ali e tal. Jesus, com aquela mediunidade toda, era só olhar, ver o ponto que estava ali, fecha a artéria que estava dando o sangramento e pronto, o cara ficou bom. E ela foi para lá, para Naumaquia, e Jesus foi também. Foi para lá, chegou lá, viu as arquibancadas, como hoje, tinha a tribuna de honra para o pessoal do governo que pudesse, que tinha autoridade para isso, né? Aqueles lugares mais caros, que só os ricos podiam pagar, e tinha a parte mais simples lá do outro lado, era mais ou menos do tamanho, pelo que eu vi, do tamanho de um campo de futebol, o lago, né? E as arquibancadas em volta. Aí Jesus viu ela lá no meio da alta sociedade da época. Aí ele, inclusive, lembra de um período muito lá atrás dela, ainda na época de Abel. Ele lembra dela e disse, você, isso é ele na cabeça dele pensando, né? Você lá atrás foi perdoada por Abel. Isso tudo ele pensando. E foi redimida, mas nessa você está fraquejando de novo. Mas vai chegar o teu momento. Isso é na cabeça dele. E ela lá, no meio do burburinho lá da alta sociedade. Aí começa, eu vou ser mais rápido, senão a gente não vai chegar lá. Eu vou ser bem rápido nessa parte agora. Então ele começa a competição, os barcos começam, eles lutavam com machado na mão, facão, invadiam um barco, invadiam o outro, para matar os outros, jogar na água. Começa a competição e os escravos ficavam no porão remando amarrados, porque alguns haviam fugido antes de amarrarem, alguns fugiam, tinha como sair pela janela, mergulhava e fugia. Então eles eram acorrentados agora para ficarem ali. Se o barco deles perdesse e afundasse, eles fatalmente morreriam também. Jesus foi lá então e ninguém viu. Jesus estava meio que sonolento, sentado, mas quem estava perto continuou vendo ele ali sentado, como se estivesse não vendo nada. E quem tinha muita mediunidade viu um vulto branco, de manto branco, uma pessoa andando sobre a água, indo até lá, desceu no porão de todos
os barcos que estavam ali, soltou as correntes que algemavam todos eles e mandou que eles fugissem. E assim foi feito. Eles fugiram, aí ficava um cara tocando um tambor lá para incentivar os caras a remarem e os barcos foram parando. Ninguém mais remando, não saía do lugar. Foi uma confusão muito grande. Bom, então isso aí é uma passagem que mostra a vida que ela levava até então. Terminado isso, ela voltou para Magdala e continuou a vida dela seguindo daquela mesma maneira. A hora entrava em depressão, ora ficava melhor, momentos de euforia, como todo depressivo, que é um perigo, né? Quando está no máximo da euforia, todo mundo está achando que a pessoa está ótima, aí é que mora o perigo, porque quando começa a afundar, é a hora que muita gente resolve, inclusive alguns, tentar acabar com a vida, alguns conseguem, outros não. Mas enfim, ela tinha esses altos e baixos assim. Aí uma ocasião, ela já estaria aí com seus 25 para 30 anos, mais ou menos. Um dia bate na porta lá uma pessoa e chega um funcionário lá, um empregado dela, e diz: olha, a senhora hoje não está recebendo ninguém, não adianta insistir, já tiveram príncipes aqui de várias outras cidades, aí de outras regiões, ela não está atendendo, não adianta. Mas o cara ficou insistindo muito: não, eu preciso falar com ela, eu tenho uma dívida com ela, eu tenho que acertar essa dívida, porque enquanto eu não conversar com ela, isso vai ficar me incomodando muito. Aí o cara não queria deixar entrar, o cara falou: se você não me deixar entrar, vou fazer um escândalo aqui fora, a vizinhança toda vai saber, vou fazer uma confusão, é melhor deixar eu entrar. E ali não podia ter confusão, né? Uma casa desse tipo, tudo que os funcionários queriam é que a maior discrição possível tinha que ser mantida ali. Aí o cara: um momentinho, eu vou falar com ela, se ela quiser recebê-lo, eu volto aqui para te avisar. Aí foi lá para dentro e deixou a porta aberta, o cara foi atrás dele, entrou também. Aí o cara bateu na porta lá do quarto dela, abriu a porta e essa pessoa que tinha chegado aproveitou a brecha e entrou. Foi direto na cama onde ela estava deitada. Aí ele falou para ela: você lembra de mim? Aí ela se assustou, né? Um estranho ali, sem autorização dela. Aí ele disse: eu sou aquele que, uma ocasião, lá em Cafarnaum, estava com lepra, pediu um dinheiro emprestado, dinheiro dado, né, uma esmola, e você me deu um denário e eu disse que ia encontrar Jesus, você me disse que se eu o encontrasse e fosse curado, que voltasse para te contar. E eu aqui estou, abriu a camisa, estava totalmente curado, então eu vim aqui para dizer que ele me curou e que ele está aqui perto, está lá em Cafarnaum de novo. Eu gostaria que a senhora fosse lá conversar com ele, porque eu estou sabendo dos seus problemas e eu tenho certeza que ele, assim como me ajudou, em retribuição por você ter me ajudado, eu queria lhe ajudar também. Estou com um barco aí fora, em meia hora de barco a gente chega lá e eu tenho certeza que ele vai recebê-la. Aí ela não queria, ele insistiu, ela estava muito mal, mas ele sim insistiu tanto que ela: tá bem, então eu vou. Aí foi com ele de barco, chegou lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Pedro morava na beira do lago. Era mais ou menos ali onde Jesus nunca pernoitava mais de uma noite na casa de ninguém, com exceção da casa de Pedro, em Cafarnaum, e de Lázaro, em Betânia. Era outra casa que ele até ficava mais tempo. Lázaro, Marta e Maria, as irmãs dele, do Lázaro, então eram as únicas casas. E ali ele ia muito a Cafarnaum, ficava bastante tempo na casa de Pedro, ia orar na beira do mar, sentava numa pedra ali, ficava em oração. Aí ela foi para lá esse dia, com essa pessoa lá, esse ex-leproso. Aí chegaram lá, bateram na porta, entraram, e aí ela viu Jesus, sentiu tudo aquilo que ela já tinha sentido antes, viu. E aí ela já estava numa fase assim que ela não queria mais saber daquela vida dela. Ela estava decidida, ainda estava lá trabalhando e tal, mas aquilo não estava mais
Ela não gostava mais daquilo, queria parar. Aí quando viu Jesus, aí teve uma conversa até bastante demorada com ele. É, Basicamente, o principal dessa conversa é que ela disse que não estava. Ele chamou ela quando ela entrou, ele falou, Maria. Aí ela, você me conhece? Ele disse, claro, eu sou o bom pastor, conheço todas as minhas ovelhas. Aí começaram a conversar, aí ela disse, eu sou uma ruína humana, eu não tenho mais jeito. Aí ele disse, tem sim, você tem jeito, todo mundo tem jeito. O pai, pai perdoa todo mundo, né? Você não é diferente de ninguém. Aí ela, não, mas eu sou diferente, sim, eu tenho feito muita coisa errada. Aí ele pega ela pelo braço, leva até uma janela e mostra uma casa em ruínas, porque ela disse que era uma ruína, né? Mostra aquela casa em ruínas, um muro todo quebrado, todo cheio de falhas no muro, só que era primavera, tinha uma trepadeira que tinha coberto praticamente o muro todo e cheio de flores. Aí ele usou esse exemplo aí para falar para ela, tá vendo? Aquele muro lá caindo os pedaços, mas olha o que o pai consegue fazer com um muro, cheio de flores coloridas, tá? Uma coisa devia estar muito bonito mesmo. E aí ela diz, mas o que eu devo fazer agora daqui para frente? Eu quero mudar de vida, mas eu queria uma orientação. Aí ele diz, olha, vai e ama os seus filhos, vai cuidar dos seus filhos. Aí ela diz, mas eu não tenho filhos, e nem posso ter mais filhos, conheço mais de 1000 homens, mas nunca tive filhos e não tenho mais condições de ter. Aí ele diz, não, mas eu não estou falando necessariamente de filhos biológicos, você pode, toda pessoa que tiver necessidade de alguma coisa, quem estiver precisando de ajuda, de qualquer espécie, de qualquer natureza, você pode ajudar e tratá-lo como um filho seu, passarão a ser seus filhos, dependerão de você. E se você fizer isso, teus pecados todos estarão perdoados. Aí eles conversam mais um pouco e ela vai embora feliz da vida. Talvez desde a infância ela não tivesse aquela sensação de alegria que ela teve naquele momento. Saiu rindo e cantando sozinha, feliz da vida, entrou no barco com aquela pessoa, voltou para a casa dela. No outro dia, jogou tudo que ela tinha fora, anéis, joias, brilhantes, os perfumes caros que ela tinha, roupas, se desfez de tudo. E passou a seguir Jesus. Onde ele ia falar alguma coisa, lá estava ela sempre presente, não se afastou mais de Jesus. Ficou com ele até a crucificação, ela estava lá na cruz, né? Ela, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, estava lá a Verônica, né? A mulher hemorroísta, estava lá também João, o único homem, né? Os apóstolos todos se mandaram com medo com certa razão, se ficasse ali talvez fossem crucificados também, mas o fato é que os apóstolos todos se mandaram. Então ficaram só esses. Eu acho que devia ter, um pouco mais longe dali, devia estar lá Zaqueu, aqueles outros amigos, mas não estavam na cruz. Na cruz era Verônica, Maria de Magdala, Joana de Cusa, que eu já ia esquecendo, depois Joana de Ângeles, né? E Verônica e João. Esses é o que todos os evangelhos confirmam que estavam lá na cruz. Ela foi foi a primeira a quem Jesus apareceu depois da ressurreição dele. Depois do terceiro dia, ela foi lá no túmulo, a pedra estava retirada, aberta, ela só viu aqueles lençóis ali no chão, ele não estava mais lá. E aí ela começa a procurar, de repente vê um homem de costa, falando para ela, você está procurando quem? Aí quando ele vira, ela vê que era Jesus que tinha ressuscitado, né? Aí ele diz para ela, vai lá e avisa a minha mãe e os demais, os meus apóstolos,
que eu estou à disposição deles, já ressuscitei, como eu tinha dito que ia ressuscitar. Aí ela vai correndo, avisa eles, e mais uma vez eles não acreditam nela, e ela fica muito, se sente muito humilhada, porque eles dizem, não, Jesus, não, se ele realmente ressuscitou, não ia aparecer para você, pô. Logo você, pô, de jeito nenhum, ia aparecer para a mãe dele, talvez para Pedro e João, que fossem, e Tiago, os apóstolos mais chegados, mas você, não é possível. Quer dizer, ela era... As mulheres naquela época já eram muito discriminadas, né? Muito. Eu já falei isso aqui, desde de Adão e Eva, porque eles culpavam Eva de ter comido a maçã. Então, por causa disso, as mulheres todas eram as culpadas dos males da humanidade. Isso é São Jerônimo que conta essa história. Então, infelizmente, a igreja herdou dos hebreus esse quadro, né? Que a mulher é a culpada do Adão, coitado do Adão, comeu a maçã por culpa da mulher. Então, e ela uma ex-prostituta, então eles não podiam acreditar. Mas, enfim, acabou que Jesus apareceu para todos, eles confirmaram. Maria acreditou, falou, minha filha, meu coração de mãe está dizendo que é verdade, eu acho que realmente apareceu para você. Vamos até lá, vamos ver se a gente encontra com ele. Aí encontraram, ele ficou 40 dias ainda, né? Foi a quarentena, período que ele ficou com os apóstolos, com a mãe dele ali, não ficava o tempo todo, mas ele volta e meia aparecia entre eles, conversava, orientava, dava aquelas últimas instruções, porque a partir dali eles iriam sair aí pelo mundo divulgando o Evangelho de Jesus. E para ela foi muito ruim, porque ela não tinha, ela foi procurar um por um dos apóstolos. Posso ficar com você e junto pregar? Não pode, você vai ficar muito ruim, não vai pegar bem uma ex-prostituta. O último que ela tentou foi Pedro, os outros todos já tinham negado, e Pedro também não foi diferente, falou, não dá, Maria, você primeiro é mulher. Naquele tempo tinha essa história, né? Você é mulher. Segundo, ex-prostituta. Como é que eu vou sair por aí ensinando o Evangelho de Jesus com você do meu lado? Não tem como. E ela ficou sem ninguém, absolutamente no mundo, sozinha, sem amigos, não tinha ninguém que quisesse ficar com ela. Então, ela lembrou da conversa com Jesus, dos filhos que ele tinha dito, quem estiver precisando de ajuda, você adota como filho. Aí nesse dia ela ouviu aquela matraca dos leprosos, né? Os leprosos, quando entardecia, eles podiam entrar na cidade só à noite. As pessoas abriam a portinhola da casa, jogavam a comida por baixo da porta ali, por uma portinha qualquer. Aí eles se alimentavam e antes de amanhecer eles tinham que sair da cidade. Eles chegavam com a matraca avisando, estamos chegando. Aí ela viu eles chegando, foi falar com eles, aí, nós somos leprosos e estamos aqui procurando por Jesus, que nós ouvimos falar que ele cura e talvez ele possa nos curar também. Aí ela disse, vocês chegaram muito tarde, Jesus foi crucificado e nós o matamos na cruz. Aí eles ficaram muito tristes, né? Porque era a última esperança deles de cura era Jesus, porque a lepra a gente sabe que não tinha cura naquela época. Aí ela passou a noite falando já que eles não iam poder encontrar Jesus, pelo menos contando tudo que ela sabia de Jesus. E eles adoraram, né? Adoraram aquela história, tudo que ela, nos mínimos detalhes, que ela conhecia, tinha convivido com ele muito tempo. Então adoraram. Quando amanheceu, eles foram embora. Aí ela ficou vendo aquela turma de leprosos indo embora. Aí lá longe, quando eles já iam dobrar uma esquina lá para ir seguir destino, ela sentiu vontade, falou, peraí, me esperem, vou com vocês. E saiu correndo atrás e foi morar com eles, foi viver com eles lá naquele vale
dos leprosos, dos imundos, como os sãos chamavam, né, aquele vale. E toda noite, à tardinha, ela falava com eles, e falava: vós, os leprosos, que aqui estão, e aí contava as histórias, a experiência dela com Jesus. E muitos anos depois, já tinham se passado, parece que mais de 10 anos, que ela conviveu ali muito bem com eles, sem contrair a lepra. Mas uns 10 anos depois, um dia ela estava tomando banho, viu uma manchinha branca aqui no peito, achou estranho, passou a mão, não sentiu dor nenhuma, deu uma beliscada, também não, pegou um graveto, e enterrou ali naquela parte, nada. Aí naquele dia, ela de tardezinha, como era de costume, nós, os leprosos, porque ela não teve dúvida que estava com lepra também. E aí viveu ainda, depois de leprosa, um longo tempo com eles, e já no fim da vida ela sentiu, aí já sem as extremidades dos dedos, a ponta do nariz, já totalmente comprometida pela doença, ela resolveu ir a Éfeso, onde morava Maria, a mãe de Jesus, e João, né, que foram morar lá em Éfeso. Ela e os outros leprosos: pô, não vai, você não vai aguentar a viagem. Ela quis ir, chegou lá quase desencarnando. Aí chegou lá, pediu para chamar a Maria e João, eles foram chamados. Quando chegaram, ela já tinha, nem viu, não chegou a ver com vida Maria e João. E aí desencarnou, e ao desencarnar ela encontra com Jesus nas praias lá da Galileia, de Magdala, onde ela morava. Aí Jesus chama ela, e deve ter sido um negócio bem emocionante, né? Ele diz: você conseguiu, Maria, vem comigo, que para o reino você vai ficar comigo no reino do meu Pai. E não sei, isso deve ser história, mas eu tô emocionado porque esse finalzinho reza a lenda que um astrônomo teria visto no céu nesse dia não era uma estrela, era uma luz que parecia uma estrela vista daqui de baixo, né? E que era ela chegando lá na casa do Pai, aquela luzinha que era para ser vista da Terra, devia ser uma baita de uma luz iluminando talvez uma colônia espiritual lá em cima. Então essa é a história de Maria de Magdala. Talvez, eu acho que o espírito que mais numa encarnação conseguiu a sua transformação moral, né, partiu de um momento muito, muito ruim, da prostituição, para a luz. Então serve de exemplo aí para todos nós tentarmos fazer cada um individualmente, essa transformação moral, que é tudo que nós estamos aqui só para isso, para fazer a transformação moral. Então é um belo exemplo aí para todos nós de transformação moral numa só encarnação. Okay? Obrigado aí pela atenção, fiquem todos com Deus.